Hello dear students, how are you doing? Tudo bem? Aqui é o seu teacher André e hoje eu vim aqui com uma aula muito especial sobre thought groups. Thought groups. André, o que são thought groups? Eu nunca ouvi falar sobre isso e hoje eu vou dar uma aula especial somente sobre esse assunto. Então, antes de explicar um pouquinho o que são thought groups, deixa eu lembrar algumas coisas muito importantes para você melhorar sua pronúncia e ser melhor entendido tanto por gringos quanto por profissionais da sua área que moram em outros países como Índia, China, Coreia. Então, para reuniões de negócio é muito importante você ser entendido. E o melhor ainda, também ajudar você a entender melhor filmes, músicas e tudo isso. É por isso que eu falo muito sobre pronúncia. Essa é uma das razões de eu falar muito sobre pronúncia. E quando nós falamos em ser melhor entendidos em inglês, nós temos várias coisas que, fora vocabulário, gramática e tudo mais, fazem parte de uma boa forma de se expressar em inglês. E isto são: você pronunciar corretamente as vogais, as consoantes em inglês, você também aprender bastante sobre o ritmo, sobre como você usar a entonação correta e também como você usar principalmente linking words, que é diferente do thought groups. Eu vou mostrar essa diferença bem aqui durante esse vídeo. Então, lembre primeiramente, if you listen better, you speak better. If you speak better, you listen better. Não é verdade? Então, vamos começar da premissa que português não é inglês e inglês não é português. Isso mesmo. Então, já começando dessa premissa, você vai perceber que a pronúncia que você usa em português, ela não pode ser transferida para o inglês. Também, assim como a entonação que é utilizada em português, a maioria das vezes não pode ser utilizada em inglês, porque eles são duas línguas diferentes. Então, engole essa, entendeu? Sim, são duas línguas diferentes e você vai ter que aprender como pronunciar as palavras diferentes, um ritmo diferente, uma entonação diferente, porque isso faz muita diferença na hora de você se comunicar. Agora, quando você usa o thought groups, o que seriam os thought groups? Significa que um americano, ele não fala continuamente, igual o brasileiro fala. O brasileiro gosta de falar bem rápido. Vou dar um exemplo bem rápido aqui. Nós, além de falarmos rápidos, nós ainda unimos todas as palavras de uma vez só. E os americanos fazem isso, mas do jeito deles. Eles têm uma coisa muito específica, chamadas de thought groups, ou grupos de pensamento. O que são esses grupos de pensamento? Eles têm umas pausas entre um pensamento e outro, micropausas que ajudam muito na hora de você se comunicar. Agora, você imagina isso, mas André, para que a gente vai usar essas pausas? Quais as vantagens de ter essas pausas aí numa conversa? Eu vou dar aqui para os dois lados da conversa, para o interlocutor e para quem está recebendo a mensagem. Vamos começar pelo quem está recebendo a mensagem e vamos começar com o americano, que seria o mais difícil de se comunicar. Primeiramente, quando você dá essa pausa aí, o que acontece? É o tempo da pessoa ouvir aquele seu pensamento e internalizar aquela informação e já se preparar para receber a próxima informação. Então, essa é uma grande diferença. Tem essas pausas para quê? Para que a pessoa reflita sobre o que está sendo dito. Agora, para quem é o interlocutor, para quem está falando, quais as vantagens? E isso é você. Primeiramente, se você começar a usar os thought groups apropriadamente, você vai ter tempo de pensar em como você vai formar as suas frases. Grande vantagem, ótima, você vai ter tempo de pensar em como formar as suas mensagens. Segundo, você vai poder ter mais tempo, você vai poder estar mais relaxado, porque você vai poder parar um pouquinho, 3, 2, 1 segundo, para começar a próxima sentença. E isso vai deixar você muito mais confiante na hora que você for falar. Isso é como se você fosse dar uma palestra, mais ou menos. Quem dá palestra sabe muito bem disso. Eles usam essas técnicas, mas muito mais exacerbadas. Para quê? Para que as pessoas entendam o que está sendo dito, para que elas tenham tempo de pensar, para que elas reflitam a cada uma daquelas perguntas. Esses são os thought. E André, pode dar um exemplo de um thought group? Eu vou aqui colar um pouquinho, mas eu vou primeiramente fazer sem o thought group, como é um brasileiro, um estudante de inglês, tentando falar inglês, porque é isso que é o que acontece mesmo. Eu, como professor de inglês, eu vejo isso acontecendo muito. Eles tentam falar como português, e daí eles vão falar essa frase aqui, desta forma: Why would you go to school when you could work and earn money? Tá vendo? Foi num som só, numa respiração só, e eu vou repetir de novo. Why would you go to school when you could go to work and earn money? Agora, eu vou usar os thought groups. Why would you go to school when you could work and earn money? Você conseguiu ver como tem um tempo para você pensar em como você vai fazer isso? Vou repetir novamente. Why would you go to school when you could work and earn some money? Então você consegue ver como fica muito mais fácil de entender a frase? E você usando isso vai ajudar muito. André, mas por que você está falando sobre isso hoje, né? Então deixa eu contar uma história desse final de semana. Fui tomar um café com um amigo e encontramos uma americana. E durante essa conversa,
eu comecei a prestar atenção em como ela se dirigia ao meu amigo. Cada vez que ele falava, ele é brasileiro também, ela virava o pescoço e prestava mais atenção. Quando eu falava, ela se sentia mais confortável. O body language dela mudava. Por quê? Porque eu tentava usar os thought groups o máximo possível e de uma forma muito mais pronunciando as palavras corretamente, não linkando demais, mas conseguindo linkar as palavras sendo mais fluente. E foi aí que eu falei, eu tenho que fazer um vídeo sobre thought groups, porque é muito importante você saber disso. Agora deixa eu falar, como que são formados os thought groups, André? Como que eu divido esses thought groups? Como que eu consigo distinguir? Porque em português, quando você lê alguma coisa, o que você usa a vírgula, o ponto final, os 2 pontos, os 3 pontos, você usa isso como referência. Em inglês, eles usam isso também, mas o mais importante, eles usam o verbo, ou seja, eles usam a gramática para formar esses thought groups. Não só isso, conjunções and, but, eles usam, porque elas não têm vírgula, mas eles usam isso para criar um thought group as well. Então, eu vou ler uma outra frase aqui para você ver como é utilizado isso. Primeiramente, na versão brasileira. When I was a boy, I leaped over fences, and when I was a young man, I hopped into my father's car. Um brasileiro falando. Um americano. When I was a boy, I leaped over fences. When I was a young man, I hopped into my father's car. Viu como ficou muito mais fácil? E apesar de você talvez não souber como são algumas dessas palavras, você consegue entender as frases mais claramente. E isso aplica para qualquer coisa. Se você assistir um filme, você vai prestar atenção nisso. Começa a prestar de vez em quando, você tem um No, I won't do that. Isso é um thought group. No, ele quebrou porque ele queria dar atenção para aquilo. Então, é muito importante você dar atenção para esses thought groups. Então, eu falei sobre pontuação. Agora, eu vou falar sobre quando nós não temos pontuação. Então, quando acontece isso? As sentenças são normalmente formadas de unidades gramaticais. Para quem não lembra, conditionals, né? Então, a gente tem os conditionals. If I could travel to the United States, I would buy you a present, but we can't because of coronavirus, ok? Como você pode ver, essa daí é uma estrutura gramatical, é um conditional, você precisa dessa estrutura e ela tem umas pausas naturais. Segundo, você precisa identificar esses verbos e através desses verbos você aproveitar e fazer essas pausas aí de tempo em tempo. Outra coisa, quando você tiver uma frase muito comprida, tentar achar as palavras principais da frase e daí pausar nelas, dando mais tempo. E essa daí eu acho que é uma das dicas melhores. Então é pausar quando vocês têm palavras importantes. Eu vou dar aqui um exemplo do que eu estou falando. Então, se eu chegar e falar a palavra assim, oh, woman entered room, você vai entender que uma mulher entrou na sala. Agora, utilizando a forma gramatical inteira. Oh, a beautiful woman entered the room. A beautiful woman entered the room. Como você pode ver, eu parei nas palavras importantes. Vamos colocar mais uma sentença dentro dessa daí? A beautiful woman and her dog entered the room. Então você consegue perceber. A beautiful woman, a boy, a dog entered the room. Tá vendo como as palavras principais elas te ajudaram a dar uma pausa no que é importante. Vou mudar aqui agora uma última frase. The boy, who was no older than 6 or 7, leaped over the fence. The boy, who was no older than 6 or 7, leaped over the fence. Viu como ficou mais fácil, mais claro do que eu tô falando? Eu não estou correndo para falar, eu não estou com pressa, não estou aí unindo todas as palavras que nem louco, mas sim, eu estou quebrando eles em grupos. The boy, who was no older than 6 or 7, pode ver que não tem vírgula, mas eu separei quando eu estava comparando. No older than. Leaped over the fence. Então eu usei a própria gramática para dar essas pausas e usei as palavras importantes. Ou seja, isso daí são algumas das dicas de como você pode formar os thought groups. É uma parte muito importante da língua que muitas pessoas não prestam atenção, muitos professores não te mostram isso e acabam também não cobrando. Então, quando você estiver assistindo um vídeo, pega o vídeo do Steve Jobs dando uma palestra na faculdade dele. Vou colocar aqui o link aqui embaixo. Ele faz os pause groups muito, porque ele quer que as pessoas ouçam ele. E isso é uma grande parte da comunicação em inglês. Então, só revendo aí, pontuação e gramática são guias essenciais para você formar
thought groups. Mas em geral, você só tem que quebrar elas nas palavras mais importantes. E você não precisa falar devagar for listeners. O que você precisa fazer é quebrar into shorter thought groups. Então, se uma frase que você está pensando é muito comprida, não precisa falar ela continuamente, você não precisa falar ela num tempo só. Você precisa fazer o quê? Quebrar ela em thought groups e deixar que a pessoa entenda. Agora, só para terminar isso, eu vou dar um exemplo de uma answering machine. É uma coisa mais comum que acontece. Hi, this is André Rosa. I'm sorry, I missed your call. Please leave your message after the tone and I'll get back to you as soon as possible. É um exemplo muito peculiar de como você formar os thought groups. Então, a aula de hoje seria sobre isso. Espero que tenham curtido. Tem muita informação legal aí. Então, aproveita. Dá mais uma olhadinha aí nos outros vídeos que nós temos aí nos nossos canais, tá? Então, nós temos o YouTube, nós temos o Instagram, nós temos o Facebook. Dá uma olhadinha em cada um deles lá. Deixem aí seu like, deixem aí seu compartilhamento. Se curtiram essa informação, distribuam aí para os seus amigos, tá bom? Então, vou ficando por aqui e vejo vocês no nosso próximo vídeo. Bye!